noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa depois de uma estreia na fase de grupos gloriosa de Grêmio e de Internacional. O Inter ganhou de 3-0 em casa e o Grêmio foi à Colômbia e fez 2-0 no América de Cali. Aqui o Inter ganhou do Universidade Católica. O Internacional teve vários destaques, especialmente Paulo Guerreiro, que para mim foi o melhor em campo, por óbvio, né? Faz 2 gols e participa de várias ações dentro de campo, mas teve Thiago Galhardo, teve Marcos Guilherme, teve Cuesta, teve Edenilson, e houve quem enxergasse como destaque também o Wendel. Para mim, um time quando vai certinho carrega algumas malas, né? Ou como alguns jogadores que já não tem mais o que fazer no Internacional, né? Tá tomando dinheiro do Internacional. Aliás, durante um tempo, o Internacional alimentou a possibilidade de contratar vários laterais, chegou a contratar Natanael, porque tinha desistido do Wendel. Como é que agora alguém vai pregar que o Wendel possa ser titular? O Moisés fez uma bela partida no Clássico Grenal. O segundo tempo do Moisés no Grenal foi muito bom. E ele acabou se lesionando no Grenal e fez falta para o Internacional. Agora, o Wendel, no máximo, um quebra-galho. Eu teria ficado com o Eric e teria dispensado o Wendel. Mas como o Wendel ainda tem contrato com o Internacional, mas eu mais ou menos imagino. Vira e mexe tem um lobbyzinho para A, B ou C, depende. Tá? Depende do dirigente que está no comando, depende do pedido de, assim não, no pé do ouvido, né? Ou uma conversa em particular com o técnico, que houve essa semana aí com vários colegas, né? Então, olha, tem algumas coisas que vão muito além da nossa vã filosofia, né? Aliás, hoje eu recebi lá do Internacional, não vou dizer quem é que me mandou, uma correção, porque eu disse que o Flávio Borini, Borini, o goleiro é Alexandre Borini. É Borini ou Borilli? Acho que era Borini. Tá, eu acho que o Flávio é Borilli. Me corrigiram, ele não é filho do Alexandre, ele é filho do Flávio. E me corrigiram porque eu disse que ele foi indicado pelo Fernando Carvalho para o Roberto Melo para fazer esse serviço de garimpo na América aí, que agora começou, pingava toda hora. Aí me mandaram para confirmar que a minha notícia não estava equivocada, que ele não está mais agora, nesse momento, negociando com o Internacional. E que ele não foi indicado por Fernando Carvalho. Ele foi contratado por Roberto Melo por indicação dele para o Internacional. Então, estou fazendo a correção aqui, porque se eu estiver fazendo alguma injustiça, eu posso não dormir à noite, entendeu? Mas, normalmente, para eu dar esse tipo de notícia, citando todos os personagens, é porque eu estou bem calçado. Tanto é que ninguém me desmentiu. Só desmentiram que foi o Fernando Carvalho que indicou para o Roberto Melo. Como para mim, Roberto Melo é a imagem e semelhança, guardadas as devidas proporções, né? Mas ele é pupilo do Fernando Carvalho, são compadres e tudo mais. Eu já aceitei a relação que me passaram, que ele tinha indicado esse cara, esse cidadão, né? O cara não é no sentido pejorativo, o Flávio. Agora eu vou ver depois, eu tenho ele no meu telefone, né, que está carregando, se é Borilli ou se é Borini, mas é Borilli. E o pai é Flávio também. Então, desculpe a minha falha. E, segundo o Inter, não foi indicado por Fernando Carvalho. Mas como Deus está sempre muito próximo dessa direção do Internacional, não duvido de nada. Mas o Inter ganhou e eu não quero aqui os caras fiquem dizendo, pô, o Inter ganhou, tá lá o REC dando porrada. Não, só fiz um comentário sobre essa montanha de estrangeiros que o Inter está trazendo, né? Trouxe 4 já, né? 3 da Argentina e mais um colombiano agora, né? Então, de uma hora para outra, a ideia de Fábio Koff desembarcou no Beira-Rio. Qual delas? Essa, de garimpar pela América do Sul, senhor Omar Selaime, senhor Marcos Marino. O presidente chegou a dizer, numa daquelas reuniões com a imprensa e com alguns correligionários, que estava na hora de fazer esse tipo de trabalho, porque nós compraríamos mais barato, né? Pegaríamos jogadores com outro grau de orientação e tudo mais. Marcos Marino.
Seja bem-vindo. Obrigado, Rec, obrigado pelo convite. Está aqui de novo, né? Tu disse que sempre me chama nas frias, né? Felizmente não é uma fria. Não, é que a gente... Semana passada não foi uma fria, hoje não é uma fria de novo. Felizmente o Inter vem em boas campanhas aí, em bons jogos. Ontem um jogo muito bom. Tu te agradou, além do de ontem, de mais algum? Segundo tempo do Grenal? O segundo tempo do Grenal foi bom. Juventude na estreia, parecia que era um alento, né? Sim, foi, mas acho que uma característica do Cudê nas entrevistas, ele deixa muito claro tudo o que ele pensava para o Inter. E ele falou, não, eu tinha jogo de segurança que eu tinha que manter, eu tinha que chegar na fase de grupo da Libertadores. Mas aí entramos num aspecto bem legal. Deixa, por isso que eu estou te atropelando. O Grenal requer ainda algum jogo de segurança ou dá para jogar como jogou ontem? Porque o Grêmio não é a Universidade Católica, nós sabemos disso, né? Levar em consideração na entrevista do Cudê, ele disse que agora, na fase de grupos, é uma fase que ele pode arriscar mais, que uma má noite ele pode recuperar num jogo seguinte. Coisa que na fase de mata-mata, se ele fosse mal numa noite, ele podia estar fora do campeonato. Então eu não sei se ele vai ter muito mais cuidado, não. Sim, mas no Grenal fora de casa, a tendência é ter um pouco mais de cuidado. Mas, até para corroborar o que tu está dizendo, aumentou então a margem de segurança. Aumentou. Não só chegou na fase de grupos, como saiu ganhando e convencendo. Sim. Né? Rec, dá para dizer que a atuação dos adversários da dupla ontem aumentaram ainda mais essa margem de segurança? É Josa Novales, né? O nome do entendedor de futebol sul-americano. O ano passado ele colocou o Palestino como uma pedra no sapato no grupo do Internacional. Você viu que o Palestino continuava sendo só o Palestino. E agora ele disse que esse Universidade Católica ia incomodar. Pelo jeito vai incomodar o seu torcedor, que vai ficar com a cabeça inchada. Incomodar quem pagou para vir assistir. assistir. Eu tinha visto defesa ruim nos últimos tempos. Mas igual essa aí, do Universidade Católica, todos os times do interior têm a defesa melhor que esse Universidade Católica. Ou quase todos, quase todos. É que tem uma característica muito do treinador de querer sair jogando. Isto, moderninho. Isso aí tá também. O goleiro aqui, ele é amigão, né? Ele tá há pouco tempo lá, ele assumiu, chegou em janeiro lá na universidade. Então ele tá no início de trabalho, então tem que ver a qualidade do jogador dele, ainda não adaptou muito bem a saída. Se pegar o Ariel Roland, já perdeu um título pro Grêmio, né? Ele estava naquele Independiente? Sabe, era ele o técnico. Era ele, hein? E brigou com o Cuesta. Sim. O Internacional deve a vinda do Cuesta a essa briga. Sim. Porque ele estava em litígio. Porque o Cuesta era um jogador bastante valorizado lá e aí acabou perdendo um pouco de posição e reduziu o valor de mercado, o que permitiu o Inter trazer ele para cá. Não foi na tua época, foi depois, né? Ele veio depois, mas na época que eu estava lá, a gente chegou a cogitar. Mas eu me lembro que na época foi pedido que zagueiraço, 7 milhões de dólares, uma coisa que era inviável a gente pagar. Eu não sei o que o Marcelame acha, mas eu acho um zagueiraço o Cuesta. Ele joga bem. Sabe o que eu gosto no Cuesta? Que eu gosto também no Kahneman. Se tiver que dar bico, dá bico. Tem a tática do jogo, mas tem o perigo do jogo. O zagueiro tem que saber qual é o perigo do jogo. Se for um zagueiro fresco, ele vai tomar o gol. Eu acho que o Cuesta é mais habilidoso que o Kahneman. E o Kahneman é mais chegador, né? Mas são dois bons jogadores. Mas também não tem sido um dos principais armadores do Inter nesse esquema do Cudê. Acho que o Renato tá olhando tudo isso. Não, mas só tem uma coisa, né? Quando ele foi armador, eu me lembrei do Paulão. Não que ele não saiba jogar. Ele sabe jogar mais do que o Paulão. Mas é aquela de ir de campo a campo e tentar fazer o gol na marra quando a coisa encrespava. Zagueiro que armava jogo aqui, acho que sou o De Leon, né? Mauro Galvão? Não que nem o De Leon. O De Leon pegava a bola e levava até o outro campo. Era uma jogada que o Grêmio tinha. Que daí era uma coisa que dependia... O Lúcio tinha arrancadas. Mas são coisas que dependiam mais do individual do jogador, né? Tipo no Inter, com o Cuesta e o Bruno Fux, é uma coisa que o treinador pede que eles façam. Isso. Não é por ser uma característica do jogador que ele faz isso, não. Mas ontem foi menos. É um modelo de jogo. Ontem foi menos. Ontem quem se liberou mais foi o Musto, né? Eu acho que como o Inter jogou mais na frente... Mais na frente, daí ele não necessitou tanto zagueiro. O Inter roubou muita bola lá na intermediária do adversário. E o Musto não ficou atrás tanto naquela linha. Daí isso tem uma coisa que na semana passada, lá no programa do REC, ele perguntou para mim se era Lindoso ou Musto. Eu disse, que depende do que o treinador pretende. Eu acho que ontem é uma demonstração, assim, o Musto ele é um líder do esquema do Cudê de campo. Várias vezes tu vê ele trazendo o time para fazer a pressão na saída de bola, ou até mesmo ele mesmo fazendo a pressão na saída de bola.
Então, é uma característica que eu não vi no Lindoso. Talvez ele tenha, mas não foi exigido e eu nunca vi o Lindoso fazer isso. Mas o Musto executa muito bem essa atividade. Sabe que eu acho que, voltando à vaca fria aí, já vamos passar pro Grêmio. Eu acho que o pessoal fala esse negócio do Wendel para me irritar e para irritar uma torcida, uma parte da torcida do Internacional, que é 98% mais ou menos. O Wendel, de repente, esse apelo de alguns colegas é o apelo do Cudê para que ele não seja vaiado. Todos têm musiquinha. Lindoso, não sei o quê. Paulo, Guerreiro, Cuesta, todo mundo tem. Né? E chega... Tem um cântico na hora da... Aqueles antes do jogo. E o Wendel não. Não tem esse carinho. Eu tenho o palmômetro que eu faço, né? No meu comentário inicial, que é para medir quem é que está bem com a galera. Tanto no Grêmio quanto no Internacional. Esse Wendel não passa nunca de nota 2. Mas ontem o Fux estava com nota 3, pelo que eu estava ouvindo, né? 3, 4. E o Moledão, um 7. Isso é uma coisa engraçada. A torcida do Inter pedia muito a utilização da base. Daí o único jogador da base, o time titular, não tem tanto apoio. O Fux. Mas também se fizer aquilo que ele fez no começo do jogo ontem, ele errou, sim, mas... Não vai adquirir crédito. Mas é da base, subiu agora, vai ficar nervoso, jogo importante, casa cheia, sente um pouco. O cara sabe que não tá tanto com o apoio da galera, né? Claro. Então, daí é curioso, assim, eu me lembro que o ano passado era muito cobrado a não utilização da base, esse ano tem um jogador da base que está entre os titulares, e aí é talvez um dos mais criticados, se entrar na... Não, mas eu acho que aí são as viúvas do Moledo. Não é também contra o Fux. Que eu falo até que tem agora um movimento... O Cuesta estavam... já estão... Os moledistas e os fuxianos, cada um... Não, é que o Moledo e o Cuesta já estavam ombreando com Jeromel e Kahneman nas eleições nacionais mais recentes, embora o Grêmio tenha ficado com alguns títulos e o Internacional não, mas em termos de escolhas nacionais, esses dois figuravam sempre. Sim. Né? De repente foi isso. E o Grêmio te agradou de pleno ou aquele golzinho no começo facilitou a vida? Acho que o Grêmio jogou no estilo do que anda jogando há alguns anos, né? Um time bem experiente, técnico, de toque de bola, conseguiu um gol no início do jogo e eu acho que não passou muito susto até conseguir o segundo gol, não. Tranquilo. Vamos ver agora o que vai dar no Grenal aí. Só o Grêmio, eu acho que ele, com essa mudança, saída do Jean-Pierre ali, não tendo um substituto, parece que ele perdeu um pouco o ímpeto de agredir o adversário. Ele tem a posse de bola, tem o controle do jogo, às vezes mesmo sem a bola, mas do agredir o adversário, ele agrediu pouco ontem. Eu acho que o time do Renato atualmente ele gosta de controlar o jogo, né? Que era um time que agredia mais, sempre tem a válvula de escape do Everton, né? Então joga ali, tanto que o primeiro gol ontem foi uma falta nele e o segundo gol 4 caras foram marcar ele pegou e deu pro Mateuzinho fazer o gol. Então é uma válvula de escape importante, né? Você acha que é um estilo de jogo de time muito experiente que o Grêmio está jogando. Você acha que a tua frase que o Everton conserta os defeitos do time do Grêmio ainda está em pé? Ou o Everton caiu? Ontem ali naquele grupo de amigos, os caras começam a dizer que o Everton jogou tão bem, os 2 gols saíram dele. Teve participação direta dele. Quer dizer, é o jogador do Grêmio decisivo, né? Se tu não tem um jogador desse, tu vai querer espichar uma bola pro Diego Souza, ele não vai chegar. Vai pro Thiago Neves, não vai chegar. Conferi o nome aqui, é Flávio Borilli mesmo, não é Borini. Acho que o goleiro era Borini. Um que jogou no Grêmio na década de 70. Foi meu amigo, ele até organizava competições amadoras. Era Borini. Então não tem nada a ver com a parentesco. Tem nada a ver. Então vamos ver o que ele vai fazer. Acho que o Everton é o jogador mais importante do Grêmio, disparadamente. O que tem, gente? Nossa, agora eu recebi um negócio que dos gols do lateral direito do Grêmio, um erro atrás de erro. Que o Paulo Roberto fez o primeiro gol, tudo errado, mas tudo bem. Bom, aí o Eduardo Guimarães estava dizendo assim, a enquete hoje da Rádio Grenal era: D'Alessandro deve sair ou não do time do Internacional? Deve permanecer fora ou voltar para o time do Internacional?
50-50, a grosso modo. 51-49. Uma hora para um lado, outra hora para o outro. Como não é uma coisa precisa, meio a meio. Né? Na margem de erro. Na margem de erro. E aí o Eduardo Guimarães diz assim, pergunta para os gremistas. Tá? Obviamente que se perguntar para o torcedor comum, o torcedor vai debochar, vai dizer, tanto faz, esse gringo já não é mais o mesmo e tal, nós gostamos de ganhar deles, é como gringo. Por um gremista consciente, ex-conselheiro, ex-diretor de futebol, conhecedor profundo de futebol, detentor do maior arquivo de Porto Alegre. Eu sou adepto do time com força, velocidade, intensidade. O D'Alessandro não se encaixa nesse troço. O Maicon não se encaixa nesse troço. Então, o Internacional ontem jogou de uma forma alucinante. Então, como gremista, tu quer o D'Alessandro? Não. Eu não quero nada. O problema é o treinador dele. O D'Alessandro ontem jogou, o Internacional jogou ontem de uma forma alucinada. Com o D'Alessandro ele não ia conseguir fazer o que ele fez ontem. Ia ter outro estilo de jogo. Agora, depende do que o treinador quiser fazer, né, cara? Você vai querer... não sei. O D'Alessandro é tudo contra o que o treinador fala. O treinador do Inter. Ele gosta de intensidade, de força. Tá? Hoje o D'Alessandro não tem mais isso. Né? Tá, mas e aquela história de jogar enquanto puder, pela qualidade técnica superior, não vale a pena mas fazer? O D'Alessandro tá pro Internacional como o Maicon tá pro Grêmio, cara. É isso. Depende. Eu acho que os dois têm que sair. Não. Porque tu disse que nenhum dos dois encaixa. O Maicon saiu no intervalo ontem. É que é o seguinte, ó, e saiu do intervalo e o Renato tirou os 3 volantes? Não, né? Deixou botou o Galhardo. Mais um. Aí tirou o lateral esquerdo e passou o lateral esquerdo pro meio. Quer dizer, ele viu, não dá pra jogar como botou o Caio Henrique no meio e botou o Cortez. Não dá pra jogar com aquele 4-2-4 que ele tá fazendo. Isso não existe no futebol moderno. Agora, depende do que o treinador quer, tia. É simples. Por exemplo, tu não vai querer intensidade e dinamismo com jogadores que cadenciam o jogo, como é o caso do D'Alessandro e do Maicon. Estava vendo aqui sobre a recuperação do Moisés. Então, para alguns entendedores de futebol, o Wendel deve vir. Eu acho mais fácil para o Grêmio dominar um time cadenciado. Eu acho mais fácil para o Grêmio. Quanto mais correria num time do Grêmio que não é muito jovem, acho que complica. Então prefere o D'Alessandro? Eu prefiro que o Internacional jogue, lá sei eu, com os piores jogadores em campo agora. Eu prefiro que o Internacional jogue cadenciado. Já teve medo do D'Alessandro no Grenal? Eu? Eu não tinha, olha, pra dizer medo, quem passou a década de 70, como eu passei... E tá vivo? O D'Alessandro é café pequeno, né? Quem já viu o Carpegiani, Jair, Falcão, Batia, é bem menor, né? O sofrimento é bem menor. Então, o problema é do Inter, né? Ele tá aí há 10 anos, se o pessoal gosta, acha que ele pode ficar mais 2, 3, é um jeito do Internacional. Marcos Marino, essa salivada de perguntas que eu fiz transportadas para ti. Não, o D'Alessandro, sem dúvida, ele tem uma qualidade, tem um toque especial que dá. O exemplo é o gol do Inter contra o Tolima. Foi toda uma jogada construída, praticamente toda por ele, pelo lado esquerdo ali, lado direito, na verdade. Mas da intensidade que o Inter jogou ontem, com o D'Alessandro é mais difícil de recuperar, mais difícil de ter aquela mesma intensidade, porque não é um jogador que marca tanto a saída, mas é um jogador que tem um toque mais refinado, um passe melhor, mas... Por falar em passe, destacar bastante a entrada do Praxedes ontem, né? Que coisa. Parece que desfila em campo, hein? Eu não sei se ele tem essa bola toda. E se o adversário era muito fraco, e era. Mas tem que botar esses guri pra jogar, cara. Mas é isso aí. Senão, no meu comentário, quando não sei se foi na hora que esse cara com 10 homens, ou antes até, quando o Inter fez o 2-0 ou o 3-0. O 2-0. Quando o Inter fez o 2-0, eu disse, olha... Agora tem que botar o A, o B, o C, botar esses caras para jogar. Eu não colocaria o que aconteceu no início do programa? Tu falasse que o Inter está fazendo a mesma política de futebol do Fábio Koff no início de 2013. O Fábio falava em garimpar na América do Sul. O que deu resultado isso aí pro Grêmio? 0. Onde que o Grêmio teve mais resultado? Mas eu acho que o Grêmio não aplicou isso nesse aí. Pega o que o Grêmio contratou em 2013. Não, um monte de gringo caro. Não.
trouxe o Maxi Rodrigues, sim, mas que o Grêmio, onde o Grêmio conseguiu mais coisas? Nessa época, ou quando ele chamou o Luiz Felipe e disse, não tem dinheiro, bota os grupos para jogar e é isso aí. Até hoje. Luiz Felipe pra cá. Até hoje o Grêmio tá colhendo frutos. Tá colhendo frutos dessa política que deu no último ano da gestão dele. É isso. Agora, é uma política, não estou dizendo que contratar, eu não gosto. Eu gosto de time com base em jogadores oriundos das categorias inferiores. Agora, é só tu ver aqui que dá resultado ou não. Mas hoje é cada vez menos aquele jogador que é formado mesmo na categoria de base, né? Porque eles vêm tudo pré-pronto. A maior parte dos jogadores vem ali depois, vem depois de uma Copa São Paulo. Hoje mudou muito, né, o Maurício? Mas assim, tu botar jogador jovem com sangue, né? Que o guri tem todo o leite e que veste a camiseta, tu tem mais resultado do que tu trazer um jogador aí, um lateral lá do Uruguai, não sei o quê, que já está em final de carreira. É muito difícil. Tu pega, por exemplo, esses campeonatos inferiores aí, esse tempo eu estava vendo a seleção do Uruguai, já está toda vendida a sub-17, cara. Mas vendem antes. Quer dizer, tu vai pegar o quê? Quem é que tu vai trazer? Que tu vai garimpar onde, Zé? É que é difícil, porque isso não existe, o Valverde, que está no Real Madrid agora, jogando, que é um dos destaques lá. Eu me lembro que o Odair era auxiliar do Inter aqui e era auxiliar da seleção sub-17 do Brasil. E ele voltou de um sul-americano, se não me engano, e voltou... O Uruguai tem um volante lá, o Valverde. Daí a gente foi ver atrás, já tá vendido. Sim, mas tu pega assim, esse cara joga muito. Tá vendido. E aí é uma coisa que fica difícil. Vai o quê? Isso é conversa. Fica difícil dos times daqui disputar. O Inter trouxe 4 agora aí. Bom, mas é uma política de futebol, pra mim, equivocada. Se o Grêmio fizesse... Como eu acho que o Grêmio, por exemplo, fala muito que dos guri bota muito pouco em campo. Quer dizer, aliás, no ranking de aproveitamento, segundo a Pluri, o Grêmio é o 8º e o Inter é o 7º. Mas o que se coloca na mesa? Que nós somos que aqui é um celeiro, tal. Mas tu vai botar... Escala o time titular do Grêmio. Fluminense, Vasco, todos têm mais jovens. Quantos guri tem no time titular do Grêmio e do Inter? Vamos lá. Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman, o Cortez ou o Caio Henrique. Mas tudo de fora. Vamos para os 3 volantes. Lucas Silva, Maicon, Matheus Henrique. Matheus Henrique, 1. Mas veio já semi-pronto. Mas jogou. Veio semi-pronto e já está há 3 anos do elenco. Mas já jogou nas categorias de Everton. E deu. Tá. Porque Alisson e Diego Souza. E deu, é isso aí. 2. Vamos ver o Inter. Bruno Fux. O Bruno Fux. Daí tem o Johnny, que anda entrando Não. Esse é reserva. Vamos lá. O Grêmio tem duas, que é o Jean-Pierre e o PP, mas não joga. Vamos lá. O Bruno Fux. Lomba, o Rodinei, o Saravia, né? Os 2 zagueiros, que aí pode ser o Fux, pode ser o Moledo. O Moledo também não é das categorias de base, chegou com 19 aqui, né? Chegou 21. Não, o Fux jogou nos juniores. O Moledo até em determinado momento já foi, mas já é 10 anos atrás. Mas acho que ele chegou com 21 aqui jogando no Inter B, nem foi 19. O Everton já tá há quantos anos? Não, o Everton já tá o quê? Acho que é no 6º gauchão dele. 24 que ele tem, não é? Vai fazer 24. Se já não fez, vai fazer. Lateral esquerdo, aí é Moisés, que esteve nas divisões de base, daí não servia. Aí 6 anos depois voltou. No Inter tem o Heitor, que entrava até, mas foi banco, virou banco. Tá, mas titular tá. Vamos lá. Musto, Edenilson, Bosquilha, D'Alessandro, Edenilson. Edenilson já falei. Paulo Guerreiro, Galhardo, Marcos Guilherme, Lindoso. Não tem? Pouco, cara. O Inter tem 1, o Grêmio tem 2. Na partida anterior entrou o Guilherme Pato, que atuou um pouquinho. O Johnny, que entra um pouco mais, mas não ficou. O Zé Gabriel entrou também uns jogos. Mas eles vendem bem, né? Porque aqui a gente faz e acontece e tal. Aí na hora contrata. Porque aqui se aproveita. Contrata um cara de 35, contrata um cara de 38, de 30. É isso. Mas você atribui isso a quê? A política de futebol. Vai ver, tá bem administrado tanto o Grêmio e o Inter, tem dinheiro sobrando, não se aguenta e compra. Mas aí o Marcos Marino participou de uma administração, eu não estou ironizando, né? Falava em pezinhos no chão, porque o Inter tinha ali vários meninos com qualidade.
E achava que dali ia sair uma safra. Isso é uma coisa que a gente aproveitou bastante em 2016, principalmente pegar o time do Inter, era o William, que era o lateral de um lado, que era da base, o Jefferson, do outro, que era da base, Rodrigo Dourado, Gustavo Ferrares, Arthur, Andrigo, Sacha, Valdívia, Ailon. O Inter não saiu torrando os meninos. Tentou mais uma vez. Sim, mas tem que tentar. Tentou. Nem todos vão vingar, mas tem que tentar. O ano estava danado, né? Não tinha. É que estava marcado para morrer. Né? Tem que tentar. E agora o Valdívia está ressurgindo, hein? Porque o Valdívia não é mau jogador. Não sei se era o Márcio Leme que dizia aqui que o Valdívia jogaria no Grêmio. Mas não, o Marco Antônio Souza. Marco Antônio Souza. Que gostaria de ver o Valdívia. Eu era o Edenilson. E o Rodrigo Dourado. Os dois que jogariam no... E essa situação do Dourado, Marcos Marino, até que ponto preocupa vocês que já estiveram lá dentro e têm uma outra noção das coisas? Por que claro, o paciente ele tem que ser preservado e tal, mas nesse caso ele gera uma especulação maior. Mas o Dourado ele vem de um problema de joelho desde a base do Inter, né? Se não me engano, a primeira vez que ele operou o joelho para mexer no menisco, que é uma coisa que ele veio mexer agora, foi quando ele tinha 15 anos de idade. Ou seja, muito cedo ele fez a primeira cirurgia e com esse desgaste acaba perdendo parte do menisco ali e gera um atrito. Com o atrito faz o edema ósseo. E acaba demorando. Então, é uma situação complicada. Tem vários jogadores que acabam tendo esse problema aí, então acaba prejudicando a carreira, mas ele vai voltar a jogar, tenho certeza disso. Olha aqui, o Cláudio de Eldorado do Sul está perguntando, a gente responde fácil essa aqui. Boa noite, REC Bancada. Se a dupla Grenal passar, existe a chance de dar Grenal já nas oitavas da Libertadores? Sim. Porque o sorteio não é 8 segundos colocados com 8 primeiros colocados? Exato. É um sorteio. Pode dar. Depois não tem como os dois passarem primeiro, por óbvio. Depois fica pré-fixado, né? Depois é chaveamento. Já faz o chaveamento completo. Depois já fica pré-fixado pela chave. Mas tu acha bom isso? O quê? Mais Grenal? Acho. Não tem problema. A Grenal não te deixa meio estressado? Atualmente não, mas já me deixou. O outro é cíclico, né? Depende da fase. Atualmente tá bom. Mas você acha se que ficar ruim... Você acha que hoje tá mais equilibrado? Que o Inter conseguiu equilibrar um pouco? Que o Grêmio caiu um pouquinho? A gente vai ver agora nos dois Grenais, que é um em cima do outro, e são 3, né? Todas essas perguntas transportadas de novo pro Marco Marido, só que apimentando um pouquinho. Só que eu acho o seguinte, se o Grêmio perder... Não, acho que não vai acontecer muita coisa. Agora, se o Internacional perder esse Grenal de quinta-feira aí, eu acho que vai complicar. Perde a fé. Não, mas vai começar a dizer, olha, jogou o Grenal e perdeu, aí vai ficar ruim. Porque já vai ser o segundo clássico. O segundo e o sétimo, né? De uma fila com basicamente o mesmo grupo aí. Né? Sim, porque fica bem ruim. O Renato tem 3 vitórias. Até acho que vai ser um jogo bem duro. O Renato tem 3 vitórias e 3 empates nos últimos 6. Mas Marcos Marino, dando uma apimentada nesse negócio. O Inter começou a perder o medo do Grêmio quando encarou o Grêmio jogando com 10 homens, ele, Internacional. Claro que era no Beira-Rio, tinha apoio da torcida e tal. Eu não acho que o Inter chegou a ter medo do Grêmio nesse período. Eu acho que por estar lá dentro, houve um temor após aquele Grenal de 5-0. Mas daí no Grenal seguinte já, a gente ganhou naquele ano de 1-0 dentro do Beira-Rio, um gol do Vitinho. Então eu acho que não chegou a temer. E o Inter ganhou o Grenal nesse tempo. Ganhou depois do Brasileiro de 2018, com um gol do Edenilson. Então assim, não chegou a temer. Acho que houve uma instabilidade ali do time do Inter, que agora está... Por exemplo, o ano passado, o único Grenal que o Inter foi perder foi depois da saída do Odair, que estava com o Zé Ricardo. E perdeu um no Gauchão com os reservas. No Gauchão. Com os reservas, né? Os dois jogaram com os reservas. Mas em compensação, em 18, o Internacional tomou 2, tomou 3... E depois fez 2. Fez 2 e ganhou de 1 no Brasileiro. Que o Grêmio ganhou 3-0 e o Inter de 2. Aí o Grêmio desclassificou o Inter do campeonato. Mas antes do 2-0, do 3-0, o Grêmio tinha um de 2-0. 2-1. 2-1 que o Dourado fez de cabeça. Mas o Grêmio eliminou o Internacional nisso aí. Não. 2018. Não, foi o último Grenal da fase classificatória do Gauchão. Aí logo depois das quartas de final tem Grenal de novo. Mas a supremacia é do último ano pra cá, né? Do último ano, de 2019 pra cá, mas isso aí muda muito.
O Grêmio já ficou algum tempo sem ganhar. Isso Você gosta de tantos Grenais e tal, ou te estressa? Não, eu gosto, sempre gostei de Grenal. Eu sou um frequentador assíduo de Grenal, sempre gostei muito de participar. É um jogo bom de participar quando tu é dirigente, bom de participar quando tu é torcedor. Então, Grenal não é uma coisa que me assusta, e a atuação de ontem só fez aumentar a confiança do Inter. E se vier ganhar o Grenal na Arena, agora então, acho que começa uma consolidação do trabalho do Kudê, principalmente, e um ganho de confiança muito grande para o time. Em contrapartida, se o Grêmio conseguir ganhar o Grenal, que é na casa dele, né? Dá uma martelada na cabeça do Kudê. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que... Olha, o cara jogar 2 Grenais e perder 2... Não, a linha que o Omar tá falando... Não é pra qualquer um aguentar, não. Ainda mais pelo seguinte, né, Omar? O primeiro Grenal começa com 3 volantes. E o Grêmio domina todo o primeiro tempo. Começou com aquele esquema de volantes e tal, e o Grêmio dominou o primeiro tempo e terminou com vitória do Grêmio, mesmo com o Inter melhor no segundo tempo. Se ele vai mais ofensivo e perde o Grenal... Já vamos pensar, quando foi cauteloso no primeiro tempo, perdeu. É que o problema do primeiro Grenal é que o Renato acabou com o meio campo. Nas trocas o Renato acabou com o meio campo. Acabou. Tu não pode, tem que jogar com o meio campo. Agora o Grêmio tem uma boa chance, agora de quinta-feira, acabar com essa reação do Internacional. Né? Sabe qual foi a frase? Eu não vou dizer de quem, eu ia dizer o autor, mas de repente, no meio do caminho, eu posso até dizer. Vamos ver conforme eu vou construir a frase. O dirigente do Grêmio disse o seguinte: ressuscitamos o Internacional. Naquele 0-0 do Wilton Pereira Sampaio, perdemos a chance de botar a pá de cal. Brasileiro de 2018, né? É aquele que o Inter acabou indo para a Libertadores da América. Dali para frente o Inter meio que cambalhante e tal, mas foi indo, conseguiu chegar. Chegou em terceiro. Né? Foi aquele empate chegou na frente do Grêmio. São momentos, né, Rec? Tu tem que aproveitar o momento agora. Por exemplo, se o Internacional... Eu peguei a tua deixa. Pois é, se o Internacional conseguir ganhar um Grenal do Grêmio na Arena ali, que não é uma coisa que anda difícil para o Internacional, os Grenais ali, com certeza o Internacional vai subir muito de produção. Né? O Grêmio não pode deixar isso aí, né? De hipótese nenhuma. Quer ver a categoria? Ó, encontrei o meu jogo agora. Só deixa primeiro dar o recado aí da Fábrica Fantástica. Depois vou chamar um apanhado lá da Mesartes, que fizemos lá com o Maurício Freitas, né? O que é a habilidade do jogador ali, ó. Olha ali. O que ele vai fazer? Quer ver? Olha ali. Ali. Pelo amor de Deus. Tu quer que a gente mostre os piores momentos? Não, de novo, não. Peraí, essa aí foi tua jogada boa? Não, mas não tem bola. Tem que ser bola branca para bater e botar o outro direto. Aquilo ali era reconhecimento do gramado. Foi difícil de fazer pegar no taco direito. Fla-Flu. Ele não acertava a bola. Ali tem todos os jogos. E sabe que eu fiquei admirado? O preço é bem módico. Nossa senhora, chegou... Aqui tem uma bolinha branca. A bolinha branca que tem que bater na colorida para... Não, mas ali era um treino só para reconhecimento da mesa. Tá. E tu mostrou habilidade? Uma coisa que eu gostei que no Pacal ali, que no Fla-Flu, o Rec tava jogando com o time de vermelho. Eu gostei disso. O Rec? Não, com o time de vermelho. O Rec, isso eu posso dizer, Marino. O Rec no Fla-Flu, enfim, dei o nome que queiram, mas ele marcou gol com os dois. Pimbolim? No Pebolim, no Fla-Flu. Pebolim. Não. Eu conheci como Fla-Flu. Eu tudo, ó. Ali tá de vermelho. Aí tá com vermelho. Mas tem um gol de azul. Tá nessa aí? Tá nessa montagem aí? Não tá nessa montagem. Pois é, essa trairagem aí de quem montou. Raí Quadros, o editor, viu? Então tá. Mas aí vocês veem... Mas se quiser, a gente mostra os piores momentos junto com o gol do Grêmio. Deixa eu falar das virtudes da Mesartes lá, que tem tudo isso aí que vocês viram. E vai mostrando as imagens aí que eu vou falando de cima. Além dessa mesa de sinuca, a mesa de Fla-Flu, né? A mesa de ping-pong. Mesa de carpeta, tem? A mesa de carpeta. Tem de tudo ali, ó. Tá ali, ó, ali do lado. Dama, né? Tá aí o aero-hockey. Esse aí também é muito interessante. As mesas, elas são múltiplas. Você coloca uma tampa em cima, é mesa de jantar. Por quê? Então, quando você compra, você faz um investimento basicamente que ia gastar numa loja comprando uma mesa
comum. São mesas. Por ali que tá a abertura, então. Tá. E é de ping-pong. Um lado é ping-pong, do outro lado vira mesa de jantar. É uma 3 em 1. É, isso aí. Bacana, inteligente. E embaixo tem a sinuca. E embaixo tem a sinuca, o bilhar, como queira. Então isso aí é sensacional. Manda para todo o Brasil, né? Você que está nos assistindo aí em qualquer lugar do Brasil. E é Porto Alegre? os preços são ótimos, bem pertinho da Arena do Grêmio. Ah, tá. José Pedro Boécio, 190. José Pedro Boécio, 190. E ali está o telefone. É bom, sinuca é bom demais. É aquela rua de quem está indo da Estação Anchieta para a Arena do Grêmio. Muito bem. Não precisa mostrar aquela jogada de novo ali, porque... Né? É aquela que tem que mostrar, né? De vez em quando nós vamos Quer saber quem que era teu adversário quando tá ali um com azul, outro com vermelho? Era o Maurício? Não, era uma menina, Elisângela. Ah, bom, porque nenhum dos dois conseguia acertar a bola ali. Tava feia. Não, ali tava feio. Ali era pra mostrar a qualidade do a qualidade dos jogadores. E perceberam o estilo do Rec de jogar? Ele fica girando o bonequinho. Né? Não, mas aquilo ali é uma questão de treino. Apesar que jogador ruim, quanto mais treina, pior fica. Aprimora a ruindade. Aprimora a ruindade. Mas tem uns aí que acham agora o Wendel virou craque. Então só contratou 5 laterais esquerdos para barrar o Wendel. Agora os caras vêm me fabricar. Acho que jogou uma enormidade. Nota 2 no palmômetro. 2. Tem um outro que também não está sendo aplaudido. O Lomba bem reconhecido, o Cuesta bem reconhecido. Rodinei não deve ter sido muito. O Rodinei, nota 3, né? No palmômetro. O Musto, nota 3, 4, porque fala espanhol. Ontem deram um perdãozinho para ele. Levou quase 4, 3,5. O Paulo Guerreiro, 10. 9,5, 10. Ele e o Cuesta. E o D'Alessandro. São os 3 mais aplaudidos. Mas o Musto pode ter certeza vai subir por um 6 aí no próximo palmômetro. Você acha? Eu acho que sim. Por causa dessa partida? Acho que a partida anterior contra o Tolima já tinha ido bem. E ontem ele foi muito bem. Acho que cresceu bastante. O Marcos Guilherme e o Galhardo também vão subir, né? Mas receberam nota 4, 5. O Edenilson melhorou um pouquinho, tá com um 6 ali, né? E o Wendel, 2. Você gosta do Wendel? É um jogador que ele é bastante inteligente assim para jogar, mas perdeu bastante a intensidade já. Aí é que tá. E pro lateral falta. Apesar que ontem até teve uma jogada. Carimbar e o carimbo. Teve uma jogada dele até que ele fez bastante. Fez uma infiltração de velocidade, cruzou e chegou na linha de fundo. E o Galhardo foi meio mole na bola e o zagueiro conseguiu tirar dele, mas o Galhardo estava dentro da pequena área, sem goleiro. Sabe o que é? Depende, às vezes o narrador erra tanto o nome de quem vai cruzar, porque quem estava cruzando era o Galhardo e o Marcos Guilherme. Daqui a pouco o cara narrava o Wendel toda hora e o cara embarca, né? Apesar que ali no Beira-Rio a distância é boa, não é longe como na Arena, tem mais um monitorzinho ali para salvar, mas daqui a pouco o cara, para não estar se corrigindo toda hora, teve um narrador que no final de carreira os caras estavam chamando de narrador religioso, porque ele pedia mais perdão não é o fulano, e trocava branco por negro, negro por branco. Então eu sei o alemãozinho. E um baita narrador. Sim, muito bom. Por isso que eu até não deveria fazer. Não deveria. Não deveria. Boa gente, tudo. Sim. Né? Intelectualizado e tal, né? Acima da média. Mas, no final, fazer o quê? Quando ia bater o escanteio, ele não dizia nem quem ia bater, nem quem ia cabeçar. Ele só dizia lá, vem bola. Mas aí é categoria. Categoria. Você trabalhou bastante com ele, né? Não, eu não. Nada? Não trabalhei nada. Já estava na outra? Não. Ele já estava na outra. Bom, vai. Vamos lá. Vamos fazer o intervalo, só deixa o recado do nosso Domênico Vaca, tá passando aí. Aluguéis, condomínios, na José do Patrocínio, 381-385. Hoje estive lá falando com a Carla, né? E a nossa central de imóveis. Já voltamos. Mas até recorreu os caras, protesto o CPF do cara, né? Bom. Tô falando de um negócio que aconteceu aí, porque... mas tá todo mundo ávido por dinheiro, né? Muito. Não, e fazem imagem aérea, não sei o quê. Olha. Bastante. Até o cara provar que focinho de porco não é tomada. Não, é complicado. E a contrapartida é muito ruim. É? É horrível. Fizeram melhoria. Mas que melhorias? Bom, mas aí tava... Parece que tem uma parte burocrática que o cara não faz, depois se ferra anos depois. Mas vamos pular essa parte aqui. Ninguém tá entendendo nada em casa, né?
a ganância de cobrar IPTU em Porto Alegre. É isso aí só. Bah, isso é um... Mas pelo menos inauguraram a trincheira do Ceará hoje. O Celame tem imobiliária. Deve se deparar com esse tipo de situação todos os dias. Ah, tem bastante. Tem que recorrer. Tem situações que tu até entende, mas tem uns absurdos. Não, tem aumento de 100%. Quando eles disseram que era 30%. Sem explicação nenhuma. E é um ano eleitoral, né? É um ano eleitoral. Era um ano para fazer uma demagogiazinha amiga, né? Mas tem que pagar as contas, né? Tem que pagar. Tem que fechar. Tem que fechar a conta. Tem que fechar. Renato voltou a justificar a escalação de 3 volantes pela falta de um meia em condições ideais. Ele disse claramente, né, que o Thiago Neves e o Jean-Pierre não têm condições, por isso ele está jogando assim. O Grêmio joga há 5 temporadas da mesma forma, no famoso 4-2-3-1, né? Eu sei que essa numerologia às vezes irrita quem não gosta de que se fale, agora é assim, é assado. Isso é para começar o jogo, né? Para ter uma boa distribuição em campo, qual é a melhor maneira, quem é que vai, quem é que volta, quem é que tem liberdade. Agora acho o Internacional onde jogou em círculo, né? Agora não vai me dizer que o Marcos Guilherme tinha função em campo determinado. O Thiago Galhardo e o Bosquilha, eles circularam na frente ali, né? O Marcos Guilherme começou bem aberto pelo lado direito, o Bosquilha pelo lado esquerdo. O Galhardo foi um que circulou circulou bastante. Esse tinha liberdade. Circulou bastante, depois houve uma inversão. No início do segundo tempo, o Marcos Guilherme foi lá para a esquerda, o Bosquilha veio para a direita e continuou o Galhardo ali fazendo essa circulação ali pelo campo. E um alimentando o outro, isso que eu quero dizer. Os 3, um alimentava o outro. E mais o Edenilson, correndo de campo a campo, os laterais, né? Especialmente o Rodinei. Chegou mais à frente que o Wendel. Que até o Wendel, para chegar, demora às vezes um dia, né? O Rodinei ontem participou bastante, evoluiu muito em relação a ele, não sei se por ter uma sombra mais forte agora no banco ali, fez ele se antenar mais, ficar mais ligado no jogo, se dedicar mais. Tem algum bruxo amigo aí que está influenciando. Bom, vamos pular essa parte. O esquema do Grêmio, nesses 3 marcadores, volantes, voltando o Jean-Pierre, quem é que sobra? Pois é. Aí, se o Renato fizer o esquema que ele está fazendo nos últimos anos, 4-2-3-1, provavelmente vai sair o Maicon, né? Eu não acredito que vai ficar para contenção o Matheus e o Lucas Silva. Bota o Jean-Pierre, eu botaria o PP, o Jean-Pierre, o Everton e o centroavante. Agora, eu gosto desse esquema de 3 volantes. Né? Acho que só precisaria botar um com mais dinamismo ali no lugar do Maicon. Bom, mas aí o Jean-Pierre já jogou nessa função. Né? Pois é, acho que o Grêmio fica... Quanto mais o Grêmio se proteger, melhor, né? Acho que o segundo tempo do Grenal foi uma prova de que não dá para ficar brincando, né? De não marcar. Não dá para ser tão faceiro. Não. O Grêmio escapou no Grenal, né? Escapou, tu tá falando do segundo tempo. Segundo tempo. Tá. Não, e no primeiro tempo podia ter goleado. Pois é, mas o primeiro tempo jogou com um time posicionado, com 3 volantes e tal. Aí é outro esquema. Não dá para tu pegar um time, um jogo contra o Internacional, que é um jogo parelho, e tu abrir o meio campo para os caras dominarem. Pois é, não deu para entender. Acho que não vai existir isso. Eu acho que o Grêmio subestimou o Internacional. Acho que pela vantagem numérica, né? Pode ter sido, não sei. Mas acho que ele aprendeu ali, né? A substituição foi uma demonstração que o Grêmio, que eu acho que quis tirar vantagem de ter mais jogadores em campo e botou o Thiago Neves para ser um pouco mais ofensivo. E aí ficou um horror, né? Mas ontem ele, quando a água bateu no queixo, ele fechou o time, né? Ele não... O Caio Henrique, eu não gostei da atuação perto dele. Assim, ele é um jogador que tu vê que ele sabe jogar bola, né? Constrói ali agora. Para marcar, o Cortez é mais jogador que ele. Para marcar, na própria construção dele ontem, eu achei, ele errou bastante. Mas o Everton tá na posição dele, né? Ele não vai conseguir passar ali. Como é que ele vai fazer? Não, mas consegue. Só se o Renato botar o Everton mais pro meio. Que ele disse na coletiva... Senão ele vai trancar o Caio Henrique. Ele disse na coletiva que ele está mudando um pouco o posicionamento, tanto do Alisson quanto do Everton. Acho que ele quer
oportunizar a passagem dos laterais. Pois é, mas... eu achei bem, assim, uma hora deu para notar bem que estava o Caio Henrique bem espetado de um lado, Sim. o Vitor Ferraz do outro, até ficando bem um pouco parecido com o que o Cudê faz no Inter com os laterais. Estavam bem na frente e até olhando aquilo e pensando no Grenal, né? Vai ser a exploração nas costas dos laterais. Isso quer dizer que o Renato está se inspirando em vários, então se esperou no Jesus, agora que ele escalou em 8 jogos, 8 times, aliás, 8 vezes o time eu não titular. sei, o Renato para trouxa não serve, né? Eu espero que ele faça um time bem competitivo aí para quinta-feira, né? Não um time muito alegre, não. É um desejo meu de O Grêmio torcedor. segue favorito? No quê? O Grêmio quando joga na arena sempre é favorito, né? Se botar qualquer time, pega o retrospecto do Grêmio em casa, como o Internacional no Beira-Rio é favorito sempre. Se tu pegar os Grenais no Beira-Rio, Grenais na casa na arena, tu vê de quem é a vantagem. Isso aí, quando diz que Grenal não tem favorito e jogar lá ou tal não influi, é quem não conhece a história do clássico. E o Grêmio ainda tem um plus, tá? Que é o retrospecto recente, né? Que queiramos, não pesa, né? Começa a contabilizar 7, 8, 5, fica 3. a pressão do adversário em tentar... Ontem, depois do jogo, a entrevista do pessoal do Colorado era de querer uma revanche, né? Vai ser um Grenal, eu acredito que vai ser um Grenal ríspido. Vamos ver. Vai ser um grande Grenal, né? Porque é um Grenal que marca a história. E nem é tão decisivo, porque acho que os dois vão se classificar até com certa facilidade. Agora, vai ser um Grenal ríspido. A vantagem de ser primeiro é para decidir em casa, né? Mas é uma vantagem. Eu acho primeiro, uma vantagem boa. Mas daí agora, mas não é impossível de se virar agora. O Grenal, o Grêmio tem uma chance de colocar um probleminha no Internacional, né? Essa arrancada, assim. Você insiste nisso aí, você acha que o Internacional vai balançar. O contrário eu acho que não dá para dar chance para um time do tamanho do Internacional, só isso. O contrário não seria um problema? O Grêmio não acho que não. A não ser que o Grêmio perca o segundo Grenal. Hoje eu perguntei pro Mauri Luiz da Silva lá no Grenal. Sim. Porque daí já fica numa... vai se classificar, não vai se classificar. Né? Então seria bom assim, o Grêmio ganhar o Grenal, já abre 6 pontos, tal, já bota uma preocupação no Internacional, né? Já vai ter, daqui a pouco o Internacional tem que decidir com o América e com esse time do Chile lá. É isso aí. Tem uma situação aí que o Inter perdeu uma partida só no ano. E foi pro Grêmio. Se perder a segunda, também pro Grêmio. E um dado também interessante do Inter esse ano, que todos os gols foram de bola aérea e apenas um foi de bola rolando, né? Foi bola aérea durante o jogo que foi no Grenal. Dos outros, pelo chão, o Inter não tomou gol ainda esse ano. Não tomou gol na Libertadores, né? Não, assim, pelo chão, na Libertadores não tomou. Em 5 jogos ainda, não tomou nenhum gol. Vai ser um Grenal bom, cara. Vai ser um Grenal bom. Vai ter bastante tensão. O Inter tomou o gol do Diego Souza. Sim, mas foi numa bola aérea de bola rolando. Isso. O único. E os outros também sempre foi gol de cabeça que o Inter tomou. Pois é. Foram 6 gols que o Inter tomou esse ano. Os 6 foi de cabeça. Thiago Neves deve atuar no domingo, 4 da tarde, contra o Pelotas, lá em Pelotas. Renato pode preservar alguns titulares pensando no clássico. Tendência da manutenção do trio de volantes no Grenal da próxima semana, quinta-feira, pela Libertadores da América. Jean-Pierre fará um trabalho forte com bola amanhã, como teste para ser opção já no final de semana. Após sentir desconforto muscular, Jeromel será reavaliado. Em princípio não joga no domingo, mas joga no meio de semana. O Grêmio já não tem o Kahneman, né? Muito provavelmente não terá também para o Grenal o Kahneman. E volta no outro domingo, eu acho, o Kahneman. Acho. Embora a previsão seja para ele voltar no Grenal. Pela quantidade de dias era Grenal. O prazo fecha ali bem na... É mistério pro Grenal, com certeza. E aí seria a dupla de zaga titular do Grêmio. Inter é líder do grupo E, ou grupo E, como queiram, da Libertadores, nos critérios de desempate, embora o Grêmio tenha marcado 2 gols fora. E esse ano mudou o regulamento. Gol fora, se tiver tudo meio empatado, vale 2
para critério de desempate. Tem que empatar outros critérios para chegar nesse ponto. Para chegar nesse patamar. Não é aquela história de no mata-mata o gol fora influenciar. No quesito... Mas acho que já era, Rec. Já era lá o quinto, sexto critério de desempate, mas já era. Aquele que às vezes é cartão, às vezes Antes do cartão era a quantidade de gols marcados como visitante na Libertadores. Mas aí se desse empate com gols fora e empatasse em 0 em casa, já classificava, é isso que eu quis dizer. Não é nesse peso aí, é lá no somatório. Sim. Né? Colorado volta a campo domingo, 7 da noite, contra o Brasil de Pelotas no Beira-Rio. Sequência será de mais 5 partidas em Porto Alegre. Acho que esse é um aspecto positivo. Não ter a viagem, que é um fator de desgaste, sem dúvida importante. Por isso que eu não entendo muito esse negócio de reserva. Tem que aproveitar agora, tanto no Gauchão quanto na Libertadores. Essa sequência não vai mais ter no ano, de 5 jogos na sequência em Porto Alegre. Mas é que joga contra o Brasil, que não está bem no Campeonato Gaúcho, né? E depois acho que são 3 Grenais na sequência. Tem 2 na sequência. Tem 2 na sequência. Então talvez se justifique poupar um pouquinho, porque 2 é um jogo mais puxado. Não sei se no Grenal do Campeonato Gaúcho eles vão botar os titulares. Acho que boa parte, pelo menos um misto. Não sei, a gente tem que ver na hora isso. É que depende, é que os 2 têm que chegar bem classificados, não dá para brincar. Ou em primeiro ou em segundo. Tem que chegar bem classificado, não dá para brincar. E a quantidade de pontos define onde vai ser a decisão do campeonato. Aí entra o que disse o Celaime. Fator de casa Fator de casa influi sempre. Olha aqui, a dúvida na escalação do time titular, né, já para projetar quinta-feira, D'Alessandro estará à disposição já no domingo e também para o Clássico Grenal. Renzo Saravia será alternativa já para o final de semana e vai estrear. Será apresentado amanhã oficialmente e vai estrear. E a expectativa é pela recuperação do lateral esquerdo, Moisés, que ainda sente dores no tornozelo. De repente, o problema do Moisés é mais forte do que a gente imagina e alguém pediu para dar uma esquentada no Wendel para a torcida se acalmar, com tal. Só dos Grenais não chega a ser uma sequência, porque o Grenal da Libertadores é dia 12 e o Grenal do Gauchão é dia 21. No meio tem um jogo da Libertadores com a América de Cali, no caso do Inter, e com a Universidade Católica, no caso do Grêmio. O Grêmio viaja. O Inter é em Porto Alegre, esse jogo com a América. O Inter acabou tendo uma sequência de viagens, porque foi a Ijuí. Foi a Ijuí e depois Erechim. E aí viajou para jogar contra o Tolima, né? Na Colômbia. Foi os 3 jogos na sequência, assim, com viagens longas. Não, foi o primeiro com a Universidade de Chile. Com a Universidade de Chile. Com a Universidade de Chile. De lá. Com o Tolima foi depois do Grenal. Já voltamos na sequência do Cadeira Cativa. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa aqui na nossa Ubra TV. 8 da noite. Amanhã teremos o anúncio do novo diretor da Ubra TV, né? Pelo menos aqui para nós, aqui internamente, né? Não sei se para o público ainda. E agradecer ao Walter, que foi o nosso diretor. O sobrenome sempre me atrapalha um pouco, Kuchenberger, né? E o Walter sempre foi um parceiro aí. Agradecer a todo o apoio que deu ao Cadeira Cativa, né? As inovações que fez na Ubra TV, que é uma emissora séria, nunca perdeu a credibilidade. E a gente sabe que toda a mudança gera alguma expectativa, né? Então, o que será que o novo diretor vai fazer? Quais serão as diretrizes? E aos poucos a gente vai expondo aí também para os nossos telespectadores. O Cadeira Cativa segue no mesmo horário, em princípio não tem mudança mais radical, mas a gente fica aí na espreita aí, né, do que vai acontecer. E tu sabe alguma notícia do julgamento do Brasil, hein? De Pelotas? Hoje tinha julgamento. Não, aí adiaram, ia ser no início da noite, não sei o quê. Tinha o julgamento do Brasil e tem o jogo do Brasil contra o Manaus, né? Então, hoje era um dia do Brasil decidir em 2 terrenos. Eu acho que não vai dar nada no STJD, vai dar uma intimação para o Brasil pagar de uma vez. Acho. Né? Porque o Brasil alega que foi extemporânea a solicitação. Se o jogador não estava mais lá, não sei o quê. Então,
É uma Mas tem situação que resolver isso aí, né? Não pode um time como o Brasil sofrer e se expor dessa maneira, prejuízo desse. 40 mil reais. E, teoricamente, o Brasil era um dos times do interior que era para estar melhor financeiramente. Sim, Juventude, né? É o segundo ou terceiro ano que tem a Série B. Terceiro. E É uma cota de TV bem mais alta. Como eu gosto muito do Brasil e acompanho, sei o time está muito fraco. Está muito ruim. Mas vai Tem escapar. sido uma tendência, né? Não, vai escapar de onde? Do gauchão. Ah, não, estou falando da Série B. Mas A no Série B Gauchão não eles escapa. fazem. Né? O ano passado eles foram investir só para jogar a Série B de novo. Tá errado, né? Um time como o Brasil tinha que ter uma divisão de base forte, preparar o time no gauchão para já entrar no Brasil. Vai Fazer contratar os testes, caras agora, quando acabar o Campeonato Gaúcho, em uma semana. O que mudou foi o regulamento da Série C, que ficou muito interessante agora. Sim, Porque ficou bacana. vai ficar 2 quadrangulares na finaleira, né? Porque aí sobem 2 de cada lado. Mas a justificativa foi estranha, né? Estranha, porque os times do Nordeste, Norte e Nordeste, reclamaram da influência da arbitragem em alguns resultados. Então, tendo um espectro maior de disputa, eles acham que diminui a influência da arbitragem. Mas Vai ser regionalizado esses grupos? ou não? Os grupos 10 são. sim. Os 10 daqui, iniciais, do sim. Sul, e os outros lá de cima. Sul, Sudeste para cá. Ano passado o grupo do Nordeste tinha 10, então acabou ficando um grupo bem... Mas foi o Caxias que foi bastante prejudicado pela arbitragem num jogo aí da Série C, né? Foi um time do interior do estado aqui, acho que foi o Caxias. Contra o Manaus? Não, o Caxias há muitos anos mesmo. atrás foi uma vergonha que o Ernesto Guedes, ainda treinador, ele foi roubado do Figueirense, uma barbaridade aqui. Mas aí teve influência até de emissora de tempo, televisão. Mas foi, acho, 2018 deve ter sido, que o Caxias estava próximo. Acho que foi o Caxias que estava próximo de subir, ou Ipiranga. Eu acho que foi nessa partida com o Manaus que o Rex citou, que aí foi lá em Manaus, que botaram 40 mil espectadores. Sim, esse quadrangular no final aí é difícil classificar, cara, não é fácil. Não, é bem mais fácil tu classificar em pontos corridos do que num quadrangular no fim. O Grêmio... Em pontos corridos, depois classificam 4 de cada grupo. Sim, deve fazer 2 quadrangulares e de volta. Isso, aí 2 de um grupo, 2 do outro. São 6 jogos, cara. O Grêmio, naquela vez que subiu, lá na Batalha dos Aflitos, não tinha perdido nenhum jogo e quase não subiu. É um drama esses quadrangulares finais. É bom, é bem emocionante. Mas eu vejo clubes organizados com mais vantagem. Acho que o São José e o Ipiranga, que tem boa organização, podem vislumbrar coisas interessantes lá. O momento político do Internacional, como é que você vê, Marcos? Eu vejo muito tranquilo, né? Eu já cheguei a ver que falava que tinha apaziguar os ânimos, eu vejo muito tranquilo. Praticamente não existe oposição lá mais forte. Eu vejo alguma movimentação daquele povo do clube, mas é muito fraco, assim, desde que eles entraram para a gestão e depois saíram, ficaram muito fragilizados. O Luciano Davi, por exemplo, que era um que movimentava bastante lá, eu acho ele bastante silente até nesse período de atuação, o que é positivo. Sumiu, o Luciano Davi sumiu. E era um movimento, acho talvez um movimento... Mais próximo. Uma alternativa mais viável de eleição ali. Você não deposita fé no povo do clube? Não tem condições. Só tu vê a forma de atuação deles, tu vê que não tem a mínima condições de nada. Eles não têm a mínima condições. Não tem um grande líder. E não é só questão de líder, é ideias, né? É uma demagogia pura lá, não tem como levar muito a sério. Eles têm uma bandeira única que é ingresso barato. Tinha uma época que eles incomodavam um monte pelo Parque Gigante, eu não vejo, mas nem por isso eles incomodaram. Acho que viram que o ingresso barato não é tanto o que faz a diferença para encher o estádio. O que enche o estádio é time ganhando, é esse que chama a torcida. Põe no jogo de domingo agora do Inter aqui, pode botar R$10, o ingresso não vai dar 20 mil no jogo. Olha que é R$10. Não. A R$10. Mas não vai. Chamando bem e tal, é que parece que agora... Talvez pela atuação que teve, vai chamar. Talvez pela atuação, assim, do time... que acho que criou uma empolgação, se tu olha em redes sociais, uma empolgação muito grande da torcida, em vez da atuação de ver um time mais propositivo, que vem de algumas temporadas um time mais reativo, e outro tem um time propositivo que mexe mais com o orgulho do torcedor, o torcedor fica mais orgulhoso de ver isso, gosta de ver o time agredindo o adversário, mas não é o preço, acho que interfere muito no que é o público.
O que vocês acham que poderão fazer Grêmio Internacional? Porque se fala muito na pujança econômica ainda do Palmeiras, que deu só uma recuada para aproveitar mais os jovens, mas está com a grana ainda. O Flamengo, vocês veem como quase imbatível? Ou tem muito folclore e oba-oba em cima disso? Porque agora ganhou 3 títulos na sequência, mas o que são 3 títulos? Né? Depende do campeonato. É uma Copa Guanabara, é a Copa... Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Depende do campeonato que estiver falando, velho. Campeonato Brasileiro, nós não ciscamos? Acho que o Flamengo é favorito pelo elenco e tal. Porque é um campeonato mais morno. Mas é franco o favorito? A barbadinha do ano passado não vai ter. Não sei. O Campeonato Brasileiro não tem o aspecto anímico que tem uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Infelizmente, vocês acham que o Portugal vai transformar o Campeonato Brasileiro num negócio modorrento e longo? Na minha opinião, eu sou totalmente contra. Você é a favor do mata-mata? Não, é evidente. Por exemplo, se tu citar os 10 jogos mais memoráveis do Grêmio e do Internacional, os 10 são de mata-mata. Tu não vai pegar nenhum jogo de ponto corrido. Mas já tem mata-mata na Copa do Brasil, mata-mata na Libertadores, mata-mata na Sul-Americana. Mas aí, por exemplo, tu acha justo um time jogar um Campeonato Brasileiro e daqui a pouco o Grêmio e o Internacional estão fora, jogam 5, 6, 7 jogos com time reserva? Tem equilíbrio isso aí? Acabar facilitando a vida de quem então tá na tu vai frente. pegar num jogo onde tem um jogo eliminatório, que é uma Libertadores ou uma Copa do Brasil, tu pode fazer o que o River Plate fez com o Flamengo, ou o que o Internacional fez com o Flamengo, que perdeu lá, faltando 10 minutos, foi lá e competiu. Tá, mas aí... Pode acontecer isso. Pegando essa linha de mata-mata, digamos, que se voltasse o mata-mata... Acho que o Grêmio tem condição de enfrentar qualquer um na América do Sul, o Internacional também. Que eu fico daí, por exemplo... Não falar em injustiça. O Flamengo, o ano passado, estava o quê? O Corinthians foi o 8º, acho, do brasileiro, né? 8º. E foi o primeiro a cair fora, curioso. Quantos pontos atrás do Flamengo? 30 pontos. 30 pontos. Ele vai no mata-mata, sei lá, o Gabigol tem uma indisposição intestinal, o Bruno Henrique torceu o tornozelo, deu o Flamengo eliminado. Mas o meu pensamento é diferente. Por exemplo, se não, o Grêmio de 96 não seria campeão brasileiro. Sim, 96. Nem a Portuguesa teria chegado. Nem a Portuguesa. O Internacional em 75 não seria campeão brasileiro, porque a semifinal foi no Maracanã, contra o Fluminense. Tem a hora do jogo morno e a hora da decisão. Tem que aparecer o cara ali. Quer dizer, eu acho isso. Mas que no mata-mata, se tu olha, quando os times... É que para os times que estão na parte de baixo, acaba... Tipo, ano passado ficou sem graça que o Flamengo ganhou, com folgas. Mas quando é disputado ali, que chega na última rodada, pelo menos nas vezes que o Inter chegou ali no quase, 2005 principalmente, 2009 teve um pouquinho ali, chegou até a última rodada, dá emoção. E dá muito mais público. Tem 2 estádios cheios na mesma rodada, pelo menos. Imagina, o Flamengo terminou o campeonato com 90 pontos, o Corinthians, que foi 8º, 56. Ou seja, 34 pontos. Eu chutei 34. E aí, num jogo, pode ficar fora e o Corinthians passar. Aí, nessa hipótese, o Santos, que foi o segundo com 74, enfrentaria o Inter, que fez 57. Mas vem outra questão nisso, que datas? Se tu pegar um jogo, por exemplo... Teria que ser um turno só. Inter e Cruzeiro, qual é o jogo que te leva para a memória? É o de 75. Por que não é do pontos corridos? Não. Que já vai fazer desde 2003. Tem 16 campeonatos para pegar. Tu pegou de 75. Se pegar Inter e Fluminense, pega que ano? 76. Inter e Corinthians? 76. Então o recto tá aí. Acho que está respondido. Inter e Vasco, 79. Tá. Grêmio e Portuguesa, 96. Grêmio e São Paulo, 81. Acho que está respondido. E dá para citar todas as Copas do Brasil. Mas por que tu não pegou nenhum de ponto Esporte, corrido? Recife, Ceará. Não tem um jogo decisivo. Pois é um campeonato morno, é um campeonato modorrento. Não, mas Omar, né? Vamos lá. E coincidentemente começou em 2003, né? Foi quando o Brasil começou a não ganhar mais nada, absolutamente nada com a seleção brasileira. Mas ficou também um bom período ali, de 70 a 94, sem ganhar também. Mas ganhou depois, né? Não, de 70 a 94. Não foi pelo Fórmula do campeonato? Não, tu acha que não? Não, de 70 a 94. Tu pega a seleção brasileira de 2002, tu vai pegar lá do goleiro ao atacante, tu tira um ou dois que não teve a história e a formação dele dentro do futebol brasileiro.
Tá, mas aí, Tu pega agora, aí a questão é tu outra. pega depois, não, para aí. Tu pega depois toda a formação deles, desse campeonato europeu que nós estamos imitando, e nós estamos perdendo. Porque daí eles... É isso. É isso. Mas eles vão para a Europa e jogam esse campeonato. Como Os da Europa e ganham. perdem. Os da Europa ganham. E perdem. E os brasileiros perdem. Tá, mas Omar, perdem. não é problema. Talvez Pelo amor nessa de Deus, linha de cara. pensamento, o nosso problema é a fórmula do O Marino campeonato aqui ou que a gente falou vende o mais campeonato cedo? do Colorado, o último que ele botou foi 2009, cara. Faz 10 anos que o Colorado não faz nada no Campeonato Brasileiro. Futebol gaúcho não faz nada no Campeonato Brasileiro. Que fórmula é essa que está se E se defendendo? pegar outro que bateu na trave foi 2006, aí faz 14 anos. Mas eu não culpo a fórmula. Eu não culpo a fórmula. Eu acho a forma de pontos corridos uma anomalia que é contra o futebol brasileiro. Tá, mas a fórmula... É contra. Sim, É uma fórmula errada, é uma fórmula que tu copia europeu, mas assim, ó, acho que um fracasso. Só isso. Tá, mas se a gente vai criticar a fórmula... Toda a América do Sul também é Mas não pontos precisa, corridos. o futebol brasileiro não Só o precisa brasileiro copiar que isso não é. aí, cara. Não precisa. Não, uma coisa, Omar, se a gente for comparar, teve um estudo da CBF que foi feito, enfim, e se chegou a uma conclusão, foi encomendado um estudo de uma empresa de consultoria. Se chegou à conclusão que o nosso campeonato, ele não é parecido com os europeus. O nosso campeonato, na fórmula de disputa e no sistema de venda, de cotas e tudo mais, ele é parecido com o da Angola e do Egito. A gente não está copiando o lado bom dos europeus, a gente copia só o lado ruim. Talvez... É a quantidade maior de pontos. Talvez a dificuldade que nós temos é porque hoje, como é que vai competir com o Flamengo ganhando tanto a mais do que os outros? Pois é. Flamengo, Esse é o problema. Flamengo, mesmo nos pontos corridos, vivia caindo pelas tabelas, quase indo para a segunda divisão. Jorge Até Jesus- se organizar. Não, até se Jorge organizar Jesus- não, até entrar o caminhão de dinheiro. Que se organizou com o Pelai ganhou uma Copa do Brasil e ficou naquela Copa Não, do mas Brasil. ali era o Onde é que- processo. Aquela Onde é que Copa do teve- Brasil estava onde é que fora do teve mais planejamento. audiência no final da Libertadores e no outro dia que o Flamengo foi campeão brasileiro. Teve um dia depois do outro. Não, mas aí são competições de grandeza Mas é diferentes. evidente, uma tem interesse, outra não tem, cara. Não, que uma passou para toda a América O Fluminense do Sul. foi campeão brasileiro no interior de São Paulo com 2.000 pessoas Tá, em campo. Omar, então eu vou te perguntar o seguinte, por que a Globo... Mas o que vocês querem, Por tia? que- O É uma boa produto do discussão. Campeonato Vamos pagar Brasileiro, mais. o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante do Brasil, tá atrás da Libertadores e da Copa do Brasil. Tá, tia. mas Omar, então por que a... Por Vocês que... mataram o Campeonato Brasileiro com essa forma. Por que a Globo não quis Que isso? pagar o valor que a DAZN queria para transmitir a Não Recopa, sei, que era uma eu decisão? só sei por que a Globo, por que se paga mais no campeonato, na Copa do Brasil do que o Campeonato A Brasileiro? Dazon pediu uma fortuna. Sim, mas por que a DAZN pediu uma fortuna? Não, mas- Porque a Globo lá atrás não quis comprar o campeonato. Mas não, a Copa do Brasil não paga mais. O Flamengo foi campeão brasileiro sem jogar, A tia. Copa do Brasil não paga mais Do que é? que o brasileiro. O campeão da Copa do Brasil ganha o quê? 50 milhões? Inter e Grêmio ganha 100 no brasileiro. O Atlético Sem chegar na final. O Atlético Paranaense, que ficou no meio da tabela no Brasileirão, ganhou 30 milhões do brasileiro, fora a cota de TV. Se somar a cota de TV, ele ganhou muito mais. Não, o Campeonato Brasileiro paga muito mais que a Copa do Brasil, muito mais que A Cota do Brasil vai pagando prêmios. Sim, É O Campeonato campeão. Brasileiro paga um X. É que o que... Mas aquilo ali é a televisão por ano. É evidente, né, tia? Não, é 100 Tá tão- milhões, mas- incluindo Tá a todo Copa do ano. Brasil. Não, o dia- tá claro. claro que Não, sim. Copa do Brasil, Tá incluído o Campeonato por fase, Gaúcho. Não. Não, Gauchão não. Não. E Copa A do Globo? Brasil? Não. Não, Gauchão é 15, tudo contrato é separado. Não, Ah, é separado isso aí? REC, os contratos são diferentes. Um contrato é Série A do Campeonato Brasileiro, tanto que a Globo está começando a pagar só em maio. Esse dinheiro, aqueles 100 milhões que o Grêmio pegou, é Brasileirão, entra a partir de maio. Os clubes estão brigando para tentar receber Tem a mais cedo. premiação e o dinheiro esse. Outra coisa é Copa do Brasil. Por que a Copa do Brasil paga mais e por que a Libertadores paga... Por que a Libertadores paga $1,5 milhão para cada jogo como mandante do clube? Porque é o direito televisivo do jogo. Não é porque eles acham bonito os olhos do Marino para mandar um jogo no Beira-Rio ou os olhos do Omar para mandar na Arena. É porque é o direito referente à transmissão televisiva. Não existe na Libertadores, não existe uma cota de TV e mais uma cota por participação de jogo e tudo mais. É tudo a mesma coisa que nem na Copa do Brasil. Já voltamos. 8h23. Estamos no nosso Cadeira Cativa, estamos discutindo no intervalo aqui sobre em que momento começa o mata-mata do ano. Porque tem a fidelização dos sócios, tem aqueles times que ficam no meio do caminho e param de jogar em outubro. Não, o e tem o mata-mata pay-per-view. é novembro e um pedaço de dezembro. REC, e o pay-per-view? O pay-per-view, pacote anual é R$ 1.300 Ah, mas por ano. onde é que tu exclui o pay-per-view aí?
Rec, se eu sou dirigente... time fraco. Eu sou torcedor do Cruzeiro, que caiu pra segunda divisão, tá? Se o campeonato termina em novembro, eu paguei pra ver 5 meses de campeonato. Mas vai acabar em outubro, se tiver mata-mata. Então vai precisar de pelo menos 8 datas. A TV dá um jeito, faz um pacote com os regionais, com a Sim, Copa do não, Brasil, com a Libertadores da América. Eu não tô falando que a TV não vai dar um jeito, eu tô falando sobre Isso aí é outro problema. Eu tô falando sobre Eu vou preocupar com a menos atrativo que o Rec, campeonato por ponto corrido não tem, mano. Rec, eu não tô discutindo as finanças da Globo. O pay-per-view, o Flamengo ganha mais do que Grêmio e Inter é pelo pay-per-view. Olha a tabela da TV aberta, o Flamengo ganhou menos do que a dupla Grenal. Porque exibiu menos jogos pra vender mais pay-per-view. E ainda tá insatisfeito. Quer dizer, eles mandam, desmandam e ainda por que o Flamengo estão enfrentando a Globo e a Globo tá se borrando. Por que o Flamengo tá insatisfeito com a Globo? Qual que foi a crítica dele? Qual que foi a reclamação? Nossos jogos passaram um pouco na TV aberta. Por quê? Eles querem tudo. Por quê? Porque cada jogo que passa na TV aberta no Campeonato Brasileiro é 1.200.000 no caixa. 10 jogos, estamos falando em 12 milhões. Pra eles isso é cafezinho. Rec é cafezinho, só que eles querem mais. Se tu pudesse pedir mais... Acabaram de desdenhar de uma transmissão aí da Sul-Americana. Rec, se tu puder... Da Sul-Americana não, da Recopa. Quem que desenhou? O Flamengo. Por que ele desenhou? Se negocia com a DAZN e com a Globo, ganhava mais dinheiro. Porque eles estão de litígio com a Globo. Não, Recopa, acho mesma que é coisa. Que vende. O que acontece? A Recopa está no pacote da Sul-Americana. Quem compra a Sul-Americana ganha a Recopa. Quem comprou a Sul-Americana foi a DAZN por falta de interesse da Globo, porque entendeu que o pacote era caro. Chegou o Flamengo na decisão, a DAZN, que é a dona dos direitos, fez o seu preço. Como a Globo faz o seu preço para os Jogos Olímpicos, para a Copa do Mundo, para o que for. A Globo não quis pagar porque achou caro. O Flamengo ia ganhar a mesma premiação da Conmebol. Quem ia ganhar dinheiro era a DAZN e a Conmebol. A premiação está definida, não interessa se vai passar para uma TV ou 1 milhão de espectadores. Então não entendi muito nas competições da Conmebol, os clubes não têm interferência em querer vender ou não. Se está na competição, está vendido. Tanto que os clubes brasileiros, eles foram forçados, por uma questão de regulamento, a ceder a imagem dos seus clubes para um jogo de videogame, que é o FIFA 2020, que comprou os direitos da Libertadores. Vários clubes tinham um contrato com a Konami e ficaram numa situação ruim. Voltando para a Grêmio Internacional, o D'Alessandro entra no lugar de quem? Ou não entra? Eu acho que não vai entrar. Acho que vai ser uma alternativa para algum momento mais difícil. Você acha que ele tem coragem de fazer isso? Tem. Em 2018, o Odair colocou o D'Alessandro na reserva, foi reserva. Ele teve a lesão e quando voltou da lesão ele ficou no banco. O time titular do Inter era o Dourado, Nico de um lado, Potker do outro, Patrick e Edenilson, com o Damião na frente. Há quantos grenais na arena do Alessandro não é titular? Porque ele era expulso do banco? As 2 vezes que ele teve lá por último, ele foi expulso do banco. Pois é. Então não vai ser uma novidade ele ficar fora de um grenal na arena. Thiago Neves é titular do Grêmio? Não. É um bom reserva? Não, também não. Por enquanto não mostrou nem isso. Acho que o Grêmio tem jovens ali que podem suprir melhor. Então no teu time sobra o Michael para jogar o Jean-Pierre. No meu time, se tiver... sim. Quando o Jean-Pierre estiver ok, né? Se o Jean-Pierre também apresentava o futebol que apresentou. Porque cresceu o Lucas Silva ou porque você já achava isso? Porque o futebol precisa de intensidade, cara. Precisa de força. Tu não pode exigir de um jogador que joga muito futebol como o Michael a mesma intensidade que ele tinha de 2, 3 anos atrás. Só lembrando que o Jogo do Brasil é às 8h30. Né? Às 8h30. O julgamento que estava marcado para hoje foi adiado sem nova data pela 3ª comissão do STJD. É isso aí. A competição está andando. Vamos esperar o que vai acontecer com o Brasil. Se passa pelo Manaus, como é que eles vão fazer? A competição é da CBF também. Isso aí é tudo... A questão envolvendo o ano passado e pode representar o rebaixamento na situação com Londrina, né? Londrina entrou como 3º interessado na história. No julgamento do não pagamento dos direitos. O que o Brasil alega, o que alega a Procuradoria e o Londrina? Que tem um jogador do Brasil que está contestando valores. Pelo fair play que é exigido pela CBF, o Brasil pode ser punido com a perda de 3 pontos que o rebaixaria para a Série C. O que argumenta o Brasil? Olha, o que nós entendemos... O Londrina caiu para C. O Londrina, sim. O que defende o Brasil? Olha, o que nós entendemos que devemos foi pago. O que o jogador está cobrando na Justiça do Trabalho, quem tem que definir é a Justiça do Trabalho.
Não posso ser obrigado a pagar o que o jogador está pedindo na justiça do trabalho sem nem transitar em julgado. Está em discussão, não tem. O César do Maitá tá bravo aqui com o Marcelão, dizendo que está debochando do Internacional. Não está debochando, ele diz que tem que aproveitar e... Evidente. Tem que jogar com a mesma intensidade que o Internacional quiser jogar esse jogo. É isso aí. Até amanhã.